jornalismo brasileiro está fazendo um grande mal para esse país. Mas um grande mal. Grande mal. Nunca tivemos um jornalismo tão voltado, mas tão voltado para si mesmo. Nunca tivemos um jornalismo tão voltado para destruir a vida das pessoas. Eu nunca tinha visto um jornalismo tão canalha, tão vagabundo, tão pilantra, como que é praticado na atualidade. Nunca tinha visto. Mas sabe, Roberto, por que que é assim? Por que que está desse jeito? Por que que está dessa maneira? Por que que está assim? Simples. É muito simples de você entender por que que está assim. Porque o jornalismo brasileiro, ele esqueceu de amar o próximo. O jornalismo brasileiro esqueceu que ele tinha compromisso com as pessoas. O jornalismo brasileiro esqueceu que ele deveria amar o próximo. Que ele deveria andar ao lado da população. O jornalismo brasileiro hoje se preocupa em denegrir pessoas, em esculachar as pessoas, em destruir reputações. Nada mais. E não interessa a quantidade que tem que mentir. Não importa se tem que mentir, não interessa se tem que mentir. Não interessa, eles não estão mais preocupados com isso. Então, a gente precisa buscar um novo tempo. O jornalismo brasileiro precisa de um novo tempo. Eu não estou falando aqui que esse é o ano, 2022 é o ano do crescimento. Nós precisamos de novos jornalistas. Nós precisamos de mais gente que queira engajar nessa profissão. Nós precisamos de mais gente que queira mudar esse país. E um país não se muda sem boa informação. Do jeito que está o jornalismo hoje, em que você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, você sabe só que tem um lado A e que tem um lado B. Você sabe só, a única coisa que você sabe é que você vai ligar o Jornal Nacional e vai ver dois jornalistas que venderam a alma para o diabo, dar notícias que não tem nada a ver com a realidade, pautado somente em seus desejos pessoais. Quando a gente tem um meio de comunicação preocupado com o dinheiro do poder público, é sempre um problema. Sempre. Sempre. E sempre vai ser um problema, enquanto for assim. Então, nós precisamos encontrar homens e mulheres que não aceitam mais esse jornalismo praticado nesse país. Porque enquanto continuar desse jeito, jornalistas que querem ter, que não estão preocupados em ser o melhor para a população, que não estão preocupados em crescer em favor da população, não estão preocupados com o dinheiro. É a única preocupação que o jornalismo brasileiro tem. E aí a gente tem um jornalismo hoje nas redações arrebentando com a boa informação. Arrebentando com a boa informação. Então, gente, a gente precisa mudar esse estado de coisas. A gente precisa mudar esse estado de coisas. E como é que muda isso? Novos jornalistas. Mas não jornalistas formados por faculdades, porque as faculdades hoje ensinam os caras, com todo respeito, a faculdade ensina o jornalista a ser miserável. A faculdade faz questão de mostrar o tempo todo que o jornalista vai ganhar mal. É isso que tem na faculdade. A faculdade não tem o compromisso de fazer com que esse jornalista saia de lá e ele seja independente. Não. Você estuda 4 anos de faculdade e fala porque eu fiz faculdade, e nesses 4 anos você vai aprender o quê? Você vai aprender a trabalhar para alguém, para o interesse do dono do meio de comunicação. Aqui na cidade onde eu estou, eu sou muito abençoado aqui. Porque aqui, nós trabalhamos numa afiliada do SBT aqui, e aqui não tem essa, o pau que dá no Chico, dá no Francisco, não tem essa de puxar o lado de ninguém, não tem essa de não falar a verdade, não tem essa de não fazer jornalismo. Sorriso é a única cidade que eu ouço falar que ainda tem jornalismo sério. Onde a gente pode fazer reportagens que vão mudar a vida das pessoas. Eu fico imaginando se um dia eu tivesse que ser jornalista em outro lugar. Eu não conseguiria. Porque hoje é uma podridão. O que tem hoje no jornalismo é uma podridão. Não há mais um compromisso com as pessoas. Não há. Enquanto nós temos jornalistas preocupados se o Bolsonaro usou máscara ou não usou máscara, tem gente na fila de hospital.
Tem criança doente. Criança doente, cara. Tem idoso na fila de cirurgia, a ponto de morrer. Enquanto eu e você, jornalista, fica fazendo guerra política a troco de absolutamente nada. Se é para entrar numa guerra, vamos entrar, mas que seja pela coisa justa. A gente precisa saber por que a gente está brigando. A gente não pode sair por aí brigando porque não gosta de determinada pessoa. Nós temos um jornalista brasileiro que eu não gosto de determinado político, pau nele. Eu não gosto da atitude dessa pessoa, pau nela. Esse jornalismo é vagabundo, canalha, sem vergonha, um jornalismo que não muda a vida de ninguém. Nós precisamos de um jornalismo comprometido com as pessoas. Um jornalista que faz, mas antes de faz, ele é. Ele se identifica com as necessidades das pessoas. Ele se identifica com o bem-querer das pessoas, o bem-querer da sociedade. Ele quer a rua das pessoas melhor, ele quer o bairro das pessoas melhor, a cidade das pessoas melhor. Ele quer a saúde das pessoas melhor. A gente não tem isso mais. A gente não tem isso mais. Tem. A gente tem jornalistas que amam a si mesmos. Desculpa falar aqui. Jornalistas que amam somente a si mesmos. Porque ele é pago para bater em determinado político e a família dele se alimenta dessa merda. Como é que eu vou dormir à noite? Eu não consigo dormir à noite com isso, com esse barulho. Não consigo. Eu não conseguiria colocar a cabeceira no meu travesseiro, dormir, porque eu bati em determinado lado político, e o meu salário vem no final do mês, e é só isso. O jornalismo brasileiro é só isso. Não tem mais nada do que isso. E todo dia dá nojo assistir jornal no Brasil. Dá nojo. Eu me lembro uma vez que eu fui dar uma opinião, um professor da faculdade falou: você não devia estar colocando sua opinião política no Facebook. Você não devia estar falando sobre isso aí. Se a gente se calar, se o jornalismo não acordar, os políticos vão dominar esse país, os canalhas vão dominar esse país. Se o jornalismo não acordar para o bem do ser humano e não para o bem de si mesmo, nós teremos uma sociedade destruída. Porque o que torna a sociedade diferente, uma sociedade bem informada, que o conhecimento chega até ela, que as coisas chegam como realmente são, a notícia chega como realmente é. Hoje não é assim. Aconteceu determinada coisa. Não foi bem assim. Sob o ponto de vista determinado, a notícia hoje, ela tem um lado. A notícia hoje, ela tem um ponto de vista. Ela não é mais um fato em si. Como é que a gente vai viver nesse estado de coisas? Como? Como é que a gente vai viver nesse estado de coisas? Diz para mim, gente, aí. Comente aí o que você acha. Então, a gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que fazer uma escolha. Você que é jornalista ou pretende ser, ou tem o sonho de ser, hoje é muito mais simples ser jornalista do que outrora, até porque o diploma caiu. Certo? Então hoje você não precisa mais ter uma formação acadêmica para ser jornalista. E sinceramente, na verdade, a prática ensina muito mais do que a faculdade. A faculdade te dá uma base interessante, quer estudar? Estude. Mas, sinceramente, o mundo de hoje, as coisas são tão rápidas que você consegue fazer a faculdade de jornalismo em menos tempo, estudando por conta própria. De verdade. De verdade. Não precisa ir para a faculdade e ficar 4 anos lá. Ah, não, Roberto, mas é meu sonho. Então vá lá e faça. Mas hoje, nós precisamos ressuscitar, ou nós precisamos de homens e mulheres com chamado para o jornalismo. De verdade, gente que tem chamado. Gente que como eu, está angustiada de ver o que acontece nesse país. Um jornalismo pautado pelos interesses pessoais somente.
é ligar o Jornal Nacional. É impossível assistir o Jornal Nacional. Impossível. É impossível assistir o Jornal Nacional. Recentemente eu estava vendo, inclusive, eu estava vendo um editorial do Jornal Nacional essa semana, acho que terça-feira passada, que é nojento. Nojento. Sobre o pressuposto de que estão preocupados com a população, e a gente sabe que não está. A gente sabe que não está. A gente sabe que a preocupação da Rede Globo é outra. Que a preocupação da Rede Globo é outra coisa, não tem nada a ver com o bem da população ou com a ciência, como eles dizem. É sempre de acordo com os interesses. Porque eu lembro muito bem que no período, quando havia o risco de pandemia, por exemplo, ninguém ouviu a Globo falar contra. Não, vamos ter carnaval. Tiveram carnaval, o Brasil virou esse monte de morte que está aí. Mas só depois do carnaval, vamos fazer o isolamento social. Quem lembra disso em 2020? E o jornalismo canalha, que poderia ter... Não, gente, para tudo. Porque se tiver carnaval, nós vamos ter um problema sério no país. Não, porque estavam ganhando. Porque iam ganhar o carnaval. Então é sempre desse jeito. Se vamos ganhar, a gente apoia. Se a gente não vai ganhar, a gente fica contra. Que jornalismo é esse? Que jornalismo é esse? Que jornalismo é esse? Que jornalismo é esse? De verdade. Isso não te incomoda? Isso não deixa você incomodado? Porque a mim me incomoda. De verdade. A mim me incomoda. Nós precisamos de um novo jornalismo no Brasil. Nós precisamos de quebrar o paradigma da atualidade. Nós temos um jornalismo hoje que não trabalha pela população. Que não quer, vou mais longe, o jornalismo que não quer o bem da comunidade. Não quer. Eles estão pensando no próprio bolso. Eu não consigo ver jornalismo dessa maneira. Me desculpe. Eu não consigo pensar jornalismo desse jeito. Então a gente tem que fazer uma escolha. Você que está me assistindo aí, a gente tem que fazer uma escolha. Por quê? A gente não pode achar que o jornalismo que está sendo praticado hoje aí tem que continuar do jeito que está. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente que tem consciência, que está vendo o que está acontecendo, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque é um jornalismo que só olha para o próprio umbigo e nada mais. Nada mais. E duro que a gente assiste isso. E, Roberto, como é que muda isso, Roberto? Me diga, vamos lá. Primeiro, nós precisamos, preste atenção. Nós precisamos de uma nova onda. O que você quer dizer com isso, Roberto? Nós precisamos de uma nova onda. Uma onda de jornalistas ou de pessoas que se sentem chamadas ao jornalismo, que queiram mudar esse estado de coisas. E aí, impactar essa nação, impactar a nossa cidade com notícias que vão ajudar a comunidade. Então, a gente precisa de uma onda de pessoas que queiram mudar o que está aí hoje. De gente que está revoltada com o que está acontecendo aí hoje. A gente precisa de gente revoltada. A verdade é essa. É por isso que você, se tem um chamado para ser jornalista, você tem que descobrir isso. Porque se você tivesse chamado, eu queria convocar você a mudar, a sair da cadeira, a sair da zona de conforto e tentar mudar essas coisas. Como é que muda isso, Roberto? Veja bem, você vai chegar e vai trabalhar direto numa Globo da Vida? Não. Você vai trabalhar direto no UOL da Vida? Provavelmente não. Você vai trabalhar direto na Bandeirantes Nacional? Não. Você vai trabalhar direto na Rede TV Nacional? Não. Comece na sua cidade. Comece na sua cidade. As coisas mudam quando a gente faz algo diferente onde a gente está. Não adianta a gente querer mudar o Jornal Nacional. Mas pelo menos na nossa cidade, vamos trabalhar para ver o bem da comunidade.
Pelo menos onde você mora, eu não sei de onde você está me assistindo, eu não sei onde você está, mas se a gente acordar para isso, a gente vai começar a trabalhar em prol do nosso bairro, da nossa rua, trabalhar em favor da nossa cidade. É uma nova onda, a gente precisa de uma nova onda de jornalismo no Brasil. E uma onda que comece a bater contra o que está sendo feito hoje. E é por isso que o jornalismo independente ele ganhou tanta força. Porque hoje, o jornalista, com uma câmera na mão, ele pode fazer muita coisa. Com um celular na mão, hoje, ele pode fazer muita coisa. A gente precisa de uma nova onda, só que o que vai acontecer? Você vai ser chamado de blogueiro. Né? Você está preparado para isso? Você vai ser chamado de blogueiro, você vai ser chamado de um monte de coisas. E tem jornalistas hoje que as pessoas, para respeitar aquele jornalista independente, chamam ele de blogueiro. Nós temos hoje um jornalista aqui no Brasil que foi preso de forma injusta, voltou, quando saiu da prisão, apanhou na prisão, quando saiu da prisão, saiu de cadeira de rodas, não aconteceu nada com ninguém. Eu acho que nem investigação abriram. Acontece que você pensa que ele parou? O Eustáquio, como é que é? Esqueci o nome dele agora, é o Eustáquio. O nome dele tem Eustáquio no nome. Você pensa que aconteceu alguma coisa, alguma investigação? Não acontece nada. E ele já estava para ser preso de novo. Agora, enquanto esses caras lutando sozinhos, a gente aqui na cidade precisa acordar também. Porque é daqui da cidade para o Congresso Nacional. Os deputados saem daqui da cidade. Ou não saem da nossa cidade? Não saem daí onde você está? Esses caras precisam entender que tem um jornalista ali que olha para isso e que não está conivente com isso. Não está conivente com isso. Então, e durante essa semana eu vou estar falando não só disso, mas amanhã eu vou estar falando de redes sociais, vou estar falando de outros assuntos aqui, e eu preciso que você acorde para isso. Eu preciso que você abra os olhos para isso. Abra os olhos. Preste atenção. Preste muita, mas muita atenção no que está sendo feito hoje. Está aqui. Está aqui o Sam Estelino da Silva. A gente precisa acordar para essa realidade. Ou a gente acorda para essa realidade, ou a gente vai fingir que as coisas não estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Faça diferente na sua cidade. Comece na sua cidade. Roberto, como é que eu começo na minha cidade? Cara, de verdade. De verdade. Você tem um celular na mão, não tem? Você da sua cidade. Comece a publicar as notícias do seu dia a dia. Comece a falar dos problemas da sua rua. Daquele posto de saúde que tem no seu bairro. As pessoas estão sendo mal atendidas lá. Precisa que alguém denuncie isso. Ah, Roberto, mas vamos perseguir. Por isso que eu estou dizendo. É gente que tem chamado. É gente que não tem medo de cara feia. É gente que não tem medo de bater de frente com aquilo que é necessário. Não é questão de sair brigando com todo mundo, mas é questão de fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito custa um preço. E o preço, às vezes, é alto, é caro. Não é barato, não sai barato. Não pensa que vai sair barato, não sai. Sai caro. Perseguição. Perseguição, ameaça e outras coisitas mais. Outras coisitas mais. Você tem que acordar para essa realidade. Nós precisamos de informação diferente. 2022 é o ano do crescimento, mas também é ano de política. E esse ano, se a verdade não for dita através do jornalismo, vai ser dita por quem? Se a verdade não for dita através do jornalismo, vai ser dita por quem? Quem vai dizer a verdade? Quem vai falar a verdade? Quem? Isso é complicado. Isso é muito, muito complicado.